último conjunto, ele é chamado de conjunto dos números reais, né? Esse conjunto aqui é o que cabe todo mundo, é o grandão, tá bom? Como é que eu formo esse conjunto? Eu vou juntar todos os conjuntos anteriores que a gente conheceu. Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, olha só. Qualquer número racional ou irracional, então esse ou indica de união, estou unindo todos os números racionais, eu vou unir com todos os números irracionais. Essa união forma um conjunto, esse conjunto é chamado de número real, né? Qualquer número racional ou irracional é chamado de número real. Então, juntando o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, eu formo um novo conjunto, que é o conjunto dos números reais, né? Vamos indicar pela letrinha R, conjunto dos números reais. R é o conjunto formado por todos os números x, tal que x é um número racional ou irracional. Ou seja, esse ou quer dizer uma união, como aqui está representado aqui, ó. O conjunto dos números reais é o conjunto formado pelo conjunto dos racionais, união com os irracionais. Então, como é que fica aqui na representação em diagrama? Em verde, eu tenho um conjunto dos números racionais, que é indicado pela letrinha Q. No miolo, aqui no meio, eu tenho os naturais, né, que a gente conheceu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Aí ampliamos esse conjunto dos naturais para o dos inteiros, acrescentando os negativos, né, os inteiros negativos. Menos 2, menos 1, menos 3. E aí, ampliando esse conjunto dos inteiros, nós pegamos as frações, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Todos os números que a gente pode escrever na forma de uma fração, ele é chamado de racional. Então, esse conjunto em verde é o dos números racionais, né, que inclui naturais, inteiros, né, frações, decimais exatos e decimais infinitos. Dízimas periódicas, né, para ser mais específico. E o último que conhecemos, que está em vermelho, é formado pelos números irracionais. Geralmente, o π, por exemplo, e todas as raízes, os tipos de raízes não exatas, né? Aqui, formam um conjunto de números irracionais. Junta essa galera que está no conjunto vermelhinho com o que está no conjunto verde, nós temos todos os números possíveis aqui, que a gente chama de conjunto dos números reais. Tá bom? Então, no conjunto dos números reais, a gente consegue fazer aquelas 4 operações, né? Qualquer operação daquelas 4, adição, subtração, multiplicação, divisão, eu consigo fazer. Por quê? Eu consigo fazer elas já com o conjunto dos números racionais, eu faço todas as 4 sem nenhum problema. E aí a gente inclui potências e cálculo de raízes, independente de dar exato, a gente consegue fazer porque as raízes não exatas são números irracionais. Então, os números racionais estão fazendo parte do conjunto dos números reais, então aqui eu posso fazer qualquer operação, né, entre esses números, de raízes, de adição, subtração, multiplicação e divisão, eu posso realizar nesse conjunto aqui, tá bom? Olha aqui, outra forma de representar o conjunto dos números reais. Então, aqui no conjunto dos racionais, tem os naturais, tem as frações, tem os decimais exatos, tem as decimais periódicas, né? E aqui, nos irracionais, tem as raízes não exatas, né? Todas aqui, o número π, estão todos eles aqui, ó. Os reais é a união dos racionais com irracionais, que a gente já viu agora. Sendo que, lembrando que entre os números racionais e os irracionais, não existe nenhum número em comum. Não há nada em comum aqui, ó, não existe nenhum número que é, ao mesmo tempo, racional e irracional. Não tem. Por isso que a interseção aqui, ó, entre esses dois conjuntos é zero. Não existe elemento na interseção de racionais com irracionais. Não existe aqui, tá bom? Por isso que ela é vazia. Tá bom? E aí a representação, né, dos subconjuntos reais segue aquele mesmo raciocínio. R asterisco. O asterisco, quando ele aparece no conjunto, a gente retira que elemento? 0. Então, os reais asterisco é qualquer número real, exceto o 0. Qualquer um tirando 0. O R+, quem é que a gente retira
do conjunto. Isso, a gente retira os negativos. Aí o que sobra são os positivos e os... Olha, tá vendo? Ela não caiu na pegadinha. Sobra os positivos e o zero. Perfeito. Por isso que ele diz aqui, ó, é o conjunto dos números reais não negativos. Ou seja, retira apenas os negativos. O R asterisco mais. O que é retirado do conjunto? Perfeito. E aí, nesse caso, o que é que sobra? Isso. Perfeito. O R menos. O que é retirado? O que é que sobra? Perfeito. O R asterisco menos. O que é que retira? Parabéns. Exatamente isso. Tá bom? Então, é a mesma regra dos anteriores. Tá bom? E aqui algumas propriedades. A soma de dois números reais qualquer é um número real. Como eu disse anteriormente, né? A soma, as operações todas, elas vão valer aqui, ó. A diferença entre dois números reais quaisquer é um número real. O produto de dois números reais quaisquer é um número real. O quociente de dois números reais quaisquer, sendo, aí tem que lembrar que o divisor não pode ser zero, não nulo, né? É um número real. As quatro operações aqui valem. Ela pode ser realizada sem nenhum problema. Se n é um número natural ímpar e A um número real. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Se o índice é ímpar, e A é um número real, qualquer, tá bom? Então, qualquer raiz que eu calcular, ela é um número real, tá bom? E aí tem uma observação aqui, ó. Sendo n um número natural par, não nulo, e é um número real, temos que raiz enésima de A é real somente para o número real A maior ou igual que zero. Deixa eu exemplificar aqui. Então, vemos que todas as raízes, né, em geral, todas as raízes, sendo exatas ou não exatas, ela vai gerar para a gente um número real. Mas existem exceções. Então, por exemplo, vamos pegar uma raiz de índice ímpar. Por exemplo, 3. Raiz cúbica de 8. Né? 8 é um número real. 3 é um número ímpar. Né? Raiz cúbica de 8 dá 2. 2 é um número real. Beleza. Tá bom? Quanto seria a raiz cúbica de menos 8? Raiz cúbica de menos 8 daria menos 2. Menos 2 também é um número real. Tá bom? Então, veja. Esse exemplo aqui, ele vai ficar bem visível o caso em que não vai gerar um número real. Vou pegar aqui agora um exemplo com uma raiz par. Por exemplo, raiz quadrada de 4. Vou botar aqui o índice aqui só para a gente não esquecer, mas não precisa botar o 2 aqui. Ó. Raiz quadrada de 4 dá 2. 2 é um número real. Raiz quadrada de 2 dá 1,41, 42, enfim, dá uma dízima não periódica, que também é um número real, sem problema nenhum, tá bom? A raiz dando exata ou não é um número real. Por esse índice, ele é um índice par, né? Eu vou botar o 2 aqui. Mas o que está aqui dentro é um número negativo, não existe, a gente escreve assim, ó, não existe número real que a raiz quadrada dele, nesse número real, a raiz quadrada a raiz, né, seja ela com índice par de um número negativo, número real negativo, ela não existe. Esse número aqui não pertence ao conjunto dos números reais. E eu vou dizer por quê. Vamos pegar essa raiz quadrada de 4 aqui. Ó. Raiz quadrada de 4, ela é 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Tá bom? A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Tá bom? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, todos os casos aqui, ó,
pertence ao conjunto dos números reais, tá bom? E aí, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, professor, é menos 2. Se fosse menos 2, é porque menos 2 ao quadrado tem que dar menos 4. Só que menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, e 2 vezes 2 dá 4. Então deu mais 4 e não menos 4. Por isso que ela não existe. Então é mais 2 a resposta. A raiz quadrada de menos 4, então, é 2. Então, se fosse verdade, é porque 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, mais com mais dá mais, não dá menos 4. Então, se o índice é um número par, por exemplo, 2, 4, 6, 8, enfim, né? E o número que está aqui dentro da raiz ele é negativo, não existe essa raiz. Você não consegue calcular essa raiz sendo ela um número real. É a única exceção que a gente precisa observar aqui, ó. Então, por isso que nessa propriedade 6, se n é um número natural par, né? Esse índice aqui é par, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, enfim, qualquer par. Só vai existir raiz se esse número que está aqui dentro ele é maior ou igual a zero. Se for zero ou qualquer positivo. Se for negativo, não existe. Tá joia? Belezinha? E aqui está a representação na reta real dos números reais. Então, a gente coloca aqui, ó, desenha a retinha, coloca os números, né, inteiros aqui, ó, menos 4, menos 3, até, né? Enfim. E aí, como é que eu coloco as frações? A gente já viu como é que coloca as frações, a gente viu lá anteriormente. E como é que a gente coloca as raízes exatas e não exatas aqui? As exatas vão dar inteiro, então tranquilo. E as não exatas? Por exemplo, π não é 3,14, 15, não sei o quê? Então, 3,14 é um número que está entre 3 e 4. Então, o π está bem aqui, ó. Bem entre 3 e 4, bem no começo aqui, ó. Raiz quadrada de 2, 1,41, 42, enfim. Então, 1,4 está entre 1 e 2, aqui bem no começo. Raiz quadrada de 5 dá 2,23, alguma coisa. Está entre 2 e 3, está bem aqui, ó. Tá bom? Menos raiz quadrada de 2, que é menos 1,41. Menos 1,4 está entre menos 2 e menos 1. Menos raiz quadrada de 5 dá menos 2,23, por exemplo. Então, menos 2,2. Está entre menos 3 e menos 2. E aí a gente consegue representar na reta, né, todos os números reais dessa forma. Dúvidas? Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!